Eu sou Deus. Parte 8. Agosto. Não existe doença nem neurose. Somos seres autopoéticos e nos construímos a cada instante, seja molecularmente como uma fábrica de nós mesmos, seja no nosso comportamento que fluímos no meio que nos mantém e que construímos a cada momento. Não existe uma realidade independente dos observadores que somos, e nosso universo sensorial descritivo e perceptivo sempre estará nas palavras, e justamente com isso é somente nosso universo. Recaindo no clássico da gestalterapia e dos poetas de sempre, só existe o aqui e agora de cada um a cada instante. Ficar e vivenciar e se fluir é a arte de nos assumirmos deuses da vida. Nossa autopoese produz um fígado novo a cada 2 meses. Nossa pele se repõe a cada 6 semanas. Enfim, a cada ano, 98% dos átomos de nosso corpo são substituídos. Essa substituição química ininterrupta, o metabolismo, é um sinal seguro de vida. Somos deuses em permanente processo de cura, ou seja, em permanente processo de melhoria, de envolvimento, de conhecimento, de vida. Um bom exemplo é a vivacidade e abertura de uma criança. Toda obra haitiana, freiriana, nos aponta como, através da socialização para este social, a educação para esta sociedade, estamos matando a vida, diminuindo o potencial de nossos filhos para se adequarem a esse viver em sociedade. Por consequência, esquecemos de quando éramos crianças e ainda vivíamos sabendo sermos deuses, até crescermos e escolhermos outras deidades para idolatrar que não a nosso próprio universo. No oposto, ao viver em direção à autopoese plena, vislumbramos as doenças e neuroses. É o exemplo do câncer como exemplo extremo oposto de aceitar o fluir de seu Deus e produzir-se a si mesmo. Nessas doenças da modernidade, os tipos variados de cânceres, enxergamos o processo de destruição do próprio viver, quando há um suicídio a nível celular como uma resposta a uma ontologia de não-vida, ou seja, um acúmulo de viver aceitando em seu viver mecanismos opostos ao seu desejo de viver. E aqui, cada área de conhecimento e culturas humanas fará suas nomeações e justificações. Para nós, que vamos em sentido contrário, não aceitamos as doenças e neuroses em si, e aceitamos essas nomeações para estados de resistência a uma impossibilidade de plenitude do viver. À medida que percebemos os entraves e as dificuldades, podemos lutar contra e modificar nossas atitudes. Nos interessam as relações, não as coisas em si. Um exemplo é o paradigma de comparar a vida como um relógio. No mecanismo da cultura humana, que construiu a tecnologia que nos domina, se identificou a possibilidade de dividir as coisas em partes, reducionismo, para se entender. E ao dividir o relógio, entendemos o funcionamento das peças e sua engrenagem. Mas por mais que possamos dividir e ver as partes, estamos perdendo todo. E em tanto dividir para entender e controlar o tempo, percebemos que atuamos somente no mecanismo de medida do tempo e quase nada entendemos sobre o tempo nesse processo. Os que se colocam como holistas e unicistas, há tempos buscam somar, entender o todo e não mais as partes, querendo ver as horas e não mais o funcionamento do relógio. Mas muitos nesse viés ainda acreditam que as horas se encontram no relógio. E o que propomos é um entendimento de que as horas são o resultado da interação do observador com o relógio, pois o relógio só fornece as horas para quem observar e entender. Ou se o observador não souber ver as horas, não haverá horas para ele, apesar da existência do relógio. A psicologia acadêmica, em grande parte, navega nesse caminho de considerar importante o relógio, a coisa, objeto, que chamamos de caminho das ontologias transcendentais, no qual, consequentemente, alguns terão mais acesso às supostas verdades que outros. Na área da saúde, enquanto os profissionais se preocupam com o ato médico, um absurdo mecanismo jurídico para submeter todas as profissões da área, eu me preocupo no meu cotidiano com a iatrogênese, que é a nova epidemia das doenças provocadas pela medicina. Observação número 20. 20. Definição de Ivan Illich, que decretou inúmeros processos iatrogênicos, sendo a invasão farmacêutica apenas uma delas. De todo modo, a invasão farmacêutica foi decisiva para a consolidação do seguinte paradoxo, abre aspas,
quanto melhor se sabe defender e proteger o organismo, mais ele fica exposto e desprotegido. Fecha aspas, Michel Foucault. Voltando ao texto. Dessa forma, procuro fugir ao máximo de médicos e seus medicamentos. No livro A Fabricação da Loucura, de Thomas S. Szasz, o psiquiatra nos mostra como o papel destinado à Inquisição na Idade Média foi substituído pelos médicos psiquiatras na modernidade. Em ambos os casos, os considerados loucos, os que não se enquadrassem com a ordem vigente, não se submetessem à normalidade, iam para a fogueira, hoje hospícios. Se antigamente a religião tinha um aval político para julgar o que seria o terreno ou divino, hoje em dia a medicina também procura essa separação. A Associação Americana de Psiquiatria alerta que os médicos devem tomar cuidado para não diagnosticar errado, como alucinação ou psicose, casos de pessoas que vejam espíritos de pessoas desaparecidas, por exemplo. Enfim, a medicina faz uma abertura espiritual ao olharmos o Catálogo Internacional de Doenças, CID-10, em F44.3, no qual estado de transe controlado e possessão por espíritos não são doenças, a não ser que o estado de transe saia do controle. Busco um olhar duplo sobre o viver, em que há uma continuidade entre o social e o humano e suas bases biológicas. O fenômeno de conhecer não pode ser equiparado à existência de fatos ou objetos lá fora, que podemos captar e armazenar na cabeça. Há uma circularidade entre ação e experiência, de forma que todo ato de conhecer produz um mundo, ou seja, toda reflexão produz um mundo, pois se constitui numa ação humana, realizada por alguém em particular, num determinado contexto. Enfim, a cognição se constitui numa ação efetiva, que permite a um ser vivo continuar a sua existência em determinado meio, produzindo aí seu mundo. Todos os seres autopoéticos têm duas vidas, a que nos é dada e a que fazemos. Volto a isso logo adiante. Aqui quero reforçar o trabalho duplo da técnica e da sua atualidade enquanto ferramenta de libertação e conscientização. Nisso, mantemos um fluir em atividades corporais que sempre servem primeiramente a um diagnosticar e, em paralelo, a um terapeutizar. O diagnosticar é trazer o terapeutizar a uma consciência, pois o ato de se manter vivo, manter a autopoese, é um se autoconstruir permanente, molecular e celular, numa simbiose com um autoconstruir social em palavras, pensamentos e ações ou em conversações, nas quais usamos a linguagem para coordenar consensualmente nosso agir e emocionar. Como essa construção é permanente, estamos sempre procurando viver. Mas viver é, como foi dito, conhecer. Isso é, me adaptar a cada momento a uma circunstância que eu mesmo crio. Nesse viver duplo, o corpo se autoconstrói permanentemente de um molecular celular que, ao fluir minha energia orgânica, posso me manter saudável, sem doenças. Nesse exemplo, ao me ferir, posso usar elementos exteriores que podem limpar ou ajudar a autorreconstrução da pele, como um curativo. Mas o mecanismo de cura é inconsciente, independente de curativo, e irá acontecer independente da nossa consciência. Da mesma forma, as terapias funcionam como curativos, e podemos acelerar as mudanças no viver. Mas precisamos se atentar que, biologicamente, sempre fazemos o que queremos. Observação 21. Vamos a ela. Abre aspas. Sustento que sempre agimos segundo nossos desejos, mesmo quando parece estarmos atuando contra algo ou forçado pelas circunstâncias. Fazemos sempre o que queremos, seja de modo direto, porque gostamos de fazê-lo, ou indiretamente, porque queremos as consequências de nossas ações, mesmo que essa não nos agradem. Afirmo, ademais, que se não compreendermos isso, não podemos entender nosso ser cultural. Se não compreendermos que nossas emoções constituem e guiam nossas ações na vida, não teremos elementos conceituais para entender a sua participação de nossas emoções no que fazemos como membros de uma cultura e, consequentemente, o curso de nossas ações nela. Também afirmo, por fim, que se não entendermos que o curso das ações humanas segue o das emoções, não poderemos compreender a trajetória da história da humanidade. Fecha aspas. Humberto Maturana e Gerda Verdenzow em Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, 1993. Voltando ao texto e à própria frase, mas que precisamos se atentar que biologicamente sempre fazemos o que queremos, o que retira a pretensão de cura de todos os processos psicológicos
e que submeteu a Sommelier ao peso enquanto prioridade de pesquisa. Trazer à razão questões de bloqueios, sejam eles energéticos ou materiais, acelera a autopoiese. Inconscientemente, nosso corpo continuará a fazer o que acredita ser a melhor para sua manutenção, autorreconstrução, e no nosso consciente produzimos um agir, emocionar e argumentar em prol dessa cura ou saudabilidade, ou seja, um comportamento que fortaleça nosso fluir natural e fisiológico. Esse fluir teórico explicitou ainda mais o caráter pedagógico da somaterapia, rompendo a dinâmica terapêutica através do praticar a auto-organização do grupo e do usar a técnica e o técnico somaterapeuta para possibilitar ainda mais a própria autoconscientização. Junto, vem uma nova ação que reforça o viver. Assim, a técnica da Sommelier produz um profundo modificar, tanto nas possibilidades de novos comportamentos, como na própria fisiologia e anatomia, pois apesar das couraças não se intersectarem, elas se acoplam em sua realização. A couraça somática ocorre através dos encontros efetivos do seu corpo com o meio abiótico ou com outros organismos, mas ocorre num domínio de ações. Ao mesmo tempo, os encontros corporais dos organismos desencadeiam nele mudanças estruturais que nascem através da couraça somática, mas ocorrem na couraça neuromuscular do caráter. Inversamente, as mudanças na couraça neuromuscular do caráter mudam sua forma de operar em suas interações e, portanto, mudam a couraça somática. Ou seja, somatizamos a cura, invertendo o fluir anterior em que somatizamos as doenças. O vivenciar a Sommelier com sua recursividade de ações sensoriais, advindas de técnicas de autoconhecimento, seja do teatro, da ludoterapia, da capoeira, da gestalt, da antipsiquiatria ou da biologia do conhecer, produz uma mudança em ambos os nossos domínios de existência, o fisiológico e o comportamental. A frase que antecede esse capítulo é: não existe a doença, existe apenas o doente. E cada doente tem as suas próprias características e sua própria individualidade, sendo ele o único responsável pela sua saúde ou doença. Tomio Kikuchi. Agora, essa frase também tem uma observação, que é o número 19. E daí continua, abre aspas. Os ataques frontais contra a doença são literalmente ataques frontais contra a saúde. O conceito doença existe apenas porque existe o conceito saúde. Ou seja, a saúde e doença são inseparáveis. São as duas metades de uma mesma ilusão indivisível. Essa ilusão, na realidade, é uma cegueira que impede a visão da estrutura e do funcionamento geral do universo. Toda face tem um dorso. Quanto maior a face, maior o dorso. Não existe apenas a face, saúde, sem o dorso, doença. Não existe apenas o dorso, saúde, sem a face, doença. O que existe é a ordem do nosso universo infinito. Tomio Kikuchi em Autocura Terapia.